Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje vamos refletir sobre as questões 715 a 717, do instigante tema necessário e supérfluo, comentado por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com o título Sobras. Em O Livro dos Espíritos, o subtítulo Necessário e Supérfluo faz parte do capítulo 5º da terceira parte, que trata da lei de conservação. Muito bem. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar estes estudos, outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bom, nosso tema de hoje, necessário e supérfluo. Apenas 3 questões. Nelas, Kardec nos oferece um material riquíssimo para que reflitamos sobre o que precisamos, de que precisamos, melhor dizendo, para atender à necessidade de viver. Segundo as leis de Deus, necessária a vida para o aperfeiçoamento dos seres, a vida nos mundos materiais. É importante esse enquadramento, vamos dizer assim, de que precisamos para a finalidade, atender à necessidade de viver, para que nos conservemos vivos, atendendo à necessidade do aperfeiçoamento aqui na vida material. Então, as 2 primeiras questões, a 715 e 716, nelas, Kardec questiona a nossa parte, nós, de que e de quanto nós precisamos para nos conservarmos vivos. Ele pergunta, será que a nossa organização física, o nosso corpo, nele encontramos indicação do que precisamos para viver? Isso é de uma maneira muito, muito simples para a gente entender, né? A gente sente fome porque o corpo precisa de alimento. E a gente sente o mal-estar, a azia ou o estômago sobrecarregado quando abusamos da quantidade de alimento que ingerimos. O nosso corpo, ele baliza para nós a medida do que a gente precisa. Depois, na questão 717, Kardec vai refletir sobre a divisão dos bens terrenos. Em um mundo de tanta desigualdade como esse em que vivemos, onde alguns detêm muito, em detrimento de muitos outros, a quem tudo parece faltar, não é? E os espíritos, nas suas respostas, eles nos lembram que nós somos espíritos criados por Deus, trazendo as suas leis inscritas na nossa consciência. Então, a presença dessas leis nos permite termos intuição do que nos é necessário. Então, muitas vezes nós percebemos essa medida do necessário através da intuição. Mas os espíritos dizem também que o progresso intelectual que nós já alcançamos nos permite observar, raciocinar e deduzir, muitas vezes com alguma segurança, sobre de que precisamos para viver. A finalidade é nos mantermos vivos e bem atendendo à nossa programação existencial.
Os espíritos nos dizem também que muitas vezes será a partir de experiências menos felizes e dolorosas que nós vamos, então, reconhecer o necessário, dizem eles, à nossa própria custa. Quando abusamos e percebemos depois o mal que o abuso nos causa, uma experiência dolorosa através de um mal-estar ou de um mal-estar consciencial, dependendo da natureza do bem que foi utilizado, a gente, então, através dessas experiências menos felizes, a gente chega a conclusões de que nos excedemos e daquilo, da medida do que precisamos, vamos dizer assim. Esse é um ponto bastante importante para a nossa reflexão, porque os espíritos, nas suas respostas, eles chamam a nossa atenção para o fato de que nós, homens insaciáveis, não ficamos satisfeitos com aquilo que temos, queremos sempre mais, em outra medida. Embora eles dizem a nossa organização, nosso corpo físico nos diga daquilo que precisamos. E a natureza traz para nós o limite das nossas necessidades, mas dizem os espíritos, os vícios. Somos insaciáveis, viciosos, e esses vícios alteram a nossa constituição e criam necessidades que não são reais. Se a gente pensa na questão do alimento, muitas vezes nós temos, não é? Nós nos habituamos a comer quantidades maiores do que aquelas necessárias, e a nossa constituição física, até o tamanho do nosso estômago aumenta, e essa sensação de vazio, fome, né? Então se torna maior a partir dessas viciações que, dizem os espíritos, alteram a nossa constituição. Bom, no final do capítulo das 3 perguntas, há uma nota de Kardec bastante importante também, em que ele diz que nada existe de absoluto no limite do necessário com o supérfluo. Ele reconhece que a civilização cria necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos, então, quando ditaram os seus preceitos, diz Kardec, não pretendem de maneira alguma que a gente retorne a uma condição de selvageria, de primitivismo. Os espíritos não estão pretendendo que o homem civilizado, diz ele, deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. E aí a gente até lembra, aproveita, faz um ganchinho aqui, quando Kardec fala dessa relatividade, a relatividade também entre nós pessoas, né? Não adianta a gente estar se comparando. Ah, fulano vive assim, mas eu não consigo viver assim. Eu queria viver como fulano, ser como fulano. É relativo a nossa Constituição e as necessidades criadas por nós, muitas vezes, a partir das nossas viciações. Nós somos diferentes por esse ponto de vista, não é? Mas também é muito importante quando Kardec nos diz que o progresso, a civilização não só criou para nós necessidades factícias, como ele diz, ele nos diz também que o progresso nos ajuda a pensar, não é? A raciocinar, a percebermos, muitas vezes, através da observação, do raciocínio, no uso do bom senso, que a doutrina nos recomenda, o cuidado que temos que ter, não é? Porque o progresso nos permite um acesso a bens que jamais nós pensamos que iríamos ter, alcançar, gozar desses bens. Mas isso nos induz
Há um consumo desmedido, sabemos bem disso, nos faz viciosos quando passamos a considerar necessários esses bens supérfluos, porque em realidade não atendem às nossas verdadeiras necessidades. Olha, nesses 10 minutos assim iniciais, nós procuramos conversar com vocês sobre as informações, né, trazidas pelos espíritos a partir dessas 3 questõezinhas formuladas por Kardec sobre o nosso tema, nos mostrando exatamente, nós conhecemos bem, estudamos muitas vezes as questões do necessário e supérfluo e entendemos que no mundo material, né, com tantos atrativos no gozo dos bens materiais, né, esses atrativos nos levam a ter mais e mais o consumo, criando para nós necessidades factícias, não é? E, muitas vezes, com a doutrina espírita, agora vamos começar a refletir juntos, quando a gente estuda as questões do necessário e supérfluo, nós vivemos um dilema íntimo, porque nós nos sentimos inadequados diante desse desafio que nós nos colocamos, né? Diante desse desafio, nós nos colocamos de sermos melhores, de fugirmos a essas tentações, a esse mal que ainda predomina em nós, para tentando experimentar uma condição diferente de bem, de um bem que ainda não conseguimos realizar, não é? E muitas vezes, quando nós paramos e analisamos essas questões, né, do necessário e supérfluo, nós nos sentimos profundamente frustrados conosco mesmos, repetindo o pensamento do apóstolo: por que não fazemos o bem que queremos? Esse bem que muitas vezes doutrinamos, falamos sobre ele em nossas pregações, em nossas palestras, em nossos estudos. Ainda percebemos que fazemos o mal que não gostaríamos de fazer. Diante dessa frustração e tomando a frustração, né, essa sensação de inadequação, porque falamos de coisas que ainda, na verdade, não conseguimos realizar, a doutrina espírita vem ao nosso auxílio, nos lembrando a nossa condição de espíritos recém-saídos dos mundos primitivos. Aqueles mundos onde a vida moral é quase nula e as paixões são soberanas. Nós, recém-saídos, é uma expressão usada por Kardec que eu quis repetir, recém-saídos dos mundos primitivos, vivendo agora em um mundo de expiação e de provas onde o mal domina. Essa certeza, não é? A certeza de que somos ainda portadores de numerosos vícios e que eles são indicadores da nossa grande imperfeição moral, essa consciência é o primeiro passo para o trabalho de transformação de nós mesmos, não é? Entendendo essa condição do mundo em que ainda vivemos. Quando a gente vai à questão 917, onde a questão é como combater o egoísmo que ainda existe em nós, o espírito Fenelon resume de maneira perfeita essa condição nossa, quando ele diz assim para a gente: olha só, de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. E aí a resposta aparece em itálico,
né? Há um destaque. O egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, em itálico, ainda muito próximo da sua origem, não consegue libertar-se. E para cujo entretenimento, agora o mundo, tudo concorre. As leis, a organização social e a nossa educação. Então, embora a gente fale muito, né, de uma transição planetária, um tema bastante em voga no momento, né, e a gente viva de olho no mundo de regeneração, a verdade é que nós precisamos de muitas, muitas encarnações, os espíritos nos dizem, neste mundo de expiação e de provas, para que a gente consiga, não em uma única encarnação, mas num trabalho contínuo e perseverante através das reencarnações, porque não é de uma hora para outra que a gente se transforma. Palavras dos Espíritos, desenraizar de nós o egoísmo, vencendo a influência da matéria. Essa é a nossa realidade. Salvo um ou outro missionário que a gente mal conhece, porque muitas vezes os verdadeiros missionários estão anônimos no mundo. Todos nós somos ainda seres egoístas, vivendo a importância da personalidade que nos faz desejarmos para nós esses bens supérfluos de que os espíritos nos falam e desejamos isso pela importância que ainda damos à vida material. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês que possivelmente cause surpresa, mas isso me foi assim deixado perceber através do estudo feito. Essa nossa condição egoísta, ela é ainda tão gritante que do comentário feito por Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, ele vem nos alertando para a necessidade de começarmos o que ele chama nosso ajustamento à lei eterna, palavras de Emmanuel, começar o ajustamento à lei eterna. Se ele fala em começar o ajustamento à lei eterna, ele está dizendo de uma condição de desajuste nosso diante da lei. Ainda a predominância do mal. Como fazer, como começar nesse sentido o nosso ajustamento? Ele diz, pela doação das sobras que ainda retemos. Bens desperdiçados, supérfluo acumulado em detrimento de tantos outros. Doarmos as nossas sobras, aquilo que nos sobra. Olha, veja, um espírito vem nos trazer a advertência de dizer que é preciso que a gente pare de reter. Não é aquilo que a gente julga necessário, não. É o que a gente sabe que está sobrando na nossa vida e, mesmo assim, temos dificuldade de doar. Essa percepção é um duro golpe, não é verdade? Para a nossa pretensão de bondade, a nossa pretensão de que somos caridosos e vivemos efetivamente preocupados com a sorte da humanidade. E se nós falamos dessa pretensão, é porque precisamos tomar cuidado para que a nossa pretensão de bondade, que vem muitas vezes de nós acharmos que frequentar o centro espírita, que participar ali daquele trabalhinho semanal de uma assistência, né, aos menos favorecidos, a doação de uma cesta básica,
de um cobertor para todo o inverno de uma família, muitas vezes, que essa pretensão não se torne um instrumento anestesiante da nossa percepção de nós mesmos, nos fazendo acreditar que nós somos melhores do que verdadeiramente somos. E Kardec nos adverte para o perigo de nós nos iludirmos com isso que pregamos, que doutrinamos, vamos dizer assim, não é? Porque nós nos iludirmos com a instrução que já conquistamos, esquecidos de que existe uma grande diferença entre instrução e educação, não é verdade? A educação implica em transformação. O resultado de uma verdadeira educação moral, ela implica, o resultado, ele implica em transformação. Enquanto a instrução aponta que nós somos apenas detentores de um conhecimento de que muitas vezes só fazemos uso na doutrinação do outro, mas nos esquecemos de fazer uso para a transformação efetiva de nós mesmos, respeitando o tempo, porque a palavra que o Espírito usa deixa eu dizer para vocês, tá aqui, ó, queria repetir aqui, a necessidade de nós aqui desenraizarmos, era o verbo que eu estava procurando, desenraizarmos de nós o egoísmo. Isso é um trabalho para várias encarnações. Se ainda não começamos, começamos agora. Mas não tenhamos ilusão de sermos essas pessoas libertas do egoísmo assim, com essa rapidez de apenas desejarmos. É preciso que passemos por uma série de processos de transformação para que isso aconteça verdadeiramente. E nós perguntamos a vocês, foi um aprendizado feito nos últimos dias, assistindo a um workshop sobre egoísmo, que foi ministrado por Susana Simões e Marlon Reikdal. Eu pergunto a vocês se todos conhecemos a passagem evangélica, narrativa do óbolo da viúva, né? Daquela mulher que dá do que lhe ia faltar. Diz assim o Evangelho: porque todos os outros deitaram, colocaram no gasofilácio do templo do que tinham na sua abundância. Porém, esta, a viúva, deitou tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu próprio sustento. Veja que coisa importante. A passagem nos fala de diferentes condições de viver, de vida material, né? Condições que conhecemos. Aqueles que vivem, usando as palavras do texto evangélico, aqueles que vivem na abundância dos bens materiais. Em contrapartida, há aqueles que vivem, muitas vezes, sem ter como garantir efetivamente o seu próprio sustento. E Emmanuel vem nos dizer: aqueles todos, nós todos que vivemos na abundância de bens materiais, olha, começa doando das sobras. É o que Emmanuel nos recomenda. Mas existe uma outra compreensão desse conceito de abundância em contrapartida ao conceito de escassez, daquele que nada tem, do vazio, não é? Na vida daquele a quem tudo falta, existe uma outra compreensão que a gente pode chegar a ela
se olharmos do ponto de vista da condição espiritual destas personagens. Aos que dão daquilo que lhes sobra, muitas vezes ainda tão motivados pelo reter egoisticamente, embora estejam doando, como diz a passagem evangélica, daquilo que tem em abundância. Na verdade, neles, em nós que ainda procedemos assim, existe uma grande escassez interior, pela ausência de qualidades morais efetivas, reais, verdadeiras. Não é verdade? Em contrapartida, naquela mulher que doa do que lhe poderia faltar, porque ela consegue fazer isso com tranquilidade. O que que nós vemos nela? Nós vemos nela a abundância de bens do espírito, a verdadeira plenitude, se podemos dizer assim, quando ela com tranquilidade doa daquilo que lhe pode até mesmo faltar. Ela só consegue agir assim, porque nela, espiritualmente, a abundância existe verdadeiramente. E embora muitas vezes, atendendo aos protocolos do mundo, nós sejamos doadores, doadores do que nos sobra. Vou fazer uma limpeza nos meus armários, vou tirar daquilo que me sobra. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, numa medida diferente daquela que a nossa organização física nos orienta, porque modificamos até mesmo a nossa percepção das nossas necessidades físicas com as nossas viciações. Vamos dar do que nos sobra, deixando em nossos armários 20 pares de sapatos, como se tivéssemos 20 pés, não é verdade? 6 casacos, como se o nosso corpo precisasse vestir tanta roupa, enfim. A medida ainda é a medida egoísta criada pela nossa necessidade de ter os bens materiais, resultante da escassez que ainda existe em nosso mundo interior. Como vencer, então? A tentação é uma pergunta anterior à do necessário e supérfluo, preparando a gente para essa reflexão. Como vencer a tentação que o atrativo dos bens materiais desperta em nós? Então, Kardec nos orienta já que nós temos uma natureza viciada, vamos tentar o uso da razão como um instrumento mais seguro para nos orientar, cabendo então a nós a análise das consequências, começando pela observação do que o nosso corpo precisa efetivamente para vivermos, como nós nos alimentamos, não é? Como vivemos em nossa casa, no uso dos bens que a sociedade nos oferece, sempre atentos ao perigo do consumo exagerado, porque apelos nesse sentido nos chegam a cada minuto para termos mais e mais, atendendo a essas necessidades factícias que nos fazem tanto mal. Com isso, e a partir desse nosso proceder, talvez nós consigamos, enquanto coletividade, enquanto sociedade, determinarmos as situações gritantes de desigualdade criadas, como diz a questão 717 de nosso estudo de hoje, situações gritantes de desigualdade criadas a partir da ação daqueles que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles
a quem falta o necessário. E dizem os espíritos na sua resposta, tornando-nos então responsáveis pelas privações que houvermos causado aos outros. Fica a proposta de um exercício pessoal, intransferível, só nós podemos fazer nós conosco mesmos, lembrando que o estudo da lei de conservação começa nos falando daquilo que precisamos para viver, viver atendendo a finalidade espiritual, se a gente pode dizer assim, da nossa vida, uma finalidade espiritual. Exercício individual, mas também, em algum momento, que a gente consiga sair dessa prisão, né? Dessas couraças, uma expressão que também foi usada por Marlowe e Susana, couraças que nós criamos para nos defender de supostos perigos. Não, isso não pode faltar. Não é preciso assegurar a vida através da posse dos bens materiais, para que a gente tenha olhos de ver, não é? A miséria que existe à nossa volta e a gente perceba que muitas vezes a pequena caridade que fazemos, ela está para nós ainda na nossa imperfeição como um instrumento, uma moeda de troca. É preciso dar para receber, né? Eu vou fazer o bem para que os espíritos me protejam, porque eu sou boa. Isso é preocupante, não é verdade? Então, a gente atenta para isso e a gente sai dessa couraça de proteção, quando a gente tem medo de se expor, eu não quero aparecer, para que a gente possa coletivamente agir efetivamente num esforço de leis humanas que transformem essas condições de desigualdade em que vivemos em situações de mais fraternidade, solidariedade para com todos aqueles que, como nós, precisam viver bem a vida, dando conta da administração dos bens terrenos que nos são concedidos para tal. Muito bem, meus queridos companheiros, vamos chegando assim ao final de mais um estudo. Hoje, o necessário e supérfluo, as questões ficam para nossa reflexão. E eu estou agradecendo a você que visitou o nosso canal, que esteve comigo durante esses momentos de estudo e reflexão, convidando você para estar novamente conosco na próxima segunda-feira, dando continuidade a nossos estudos semanais da doutrina espírita, mas desejando a você um dia de paz. Que haja paz em seu espírito, haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. Até a próxima segunda, se Deus quiser.